Pois é, Silvio, protocolar, decisão aí é bastante seguindo, né, o que diz a Constituição a respeito do presidente só poder ser processado por fatos que sejam pertinentes ao mandato e não por fatos anteriores a ele. No caso do Michel Temer, houve uma excepcionalidade, né? Ele ficou respondendo a inquéritos, embora ainda não fosse um processo, mas os inquéritos ficaram correndo, inclusive com diligências, com investigações, com abertura, quebra de sigilo e outras providências que atingiam o presidente no exercício do mandato. Então, agora se volta a um entendimento mais ortodoxo da Constituição nesse aspecto, mas com o Temer vigorou uma excepcionalidade. Tem alguns fatos de judiciário que estão mais ou menos juntos e misturados, que eu acho que merecem que a gente faça uma reflexão conjunta aí. O Dias Toffoli, que teve uma atuação polêmica logo há 2 semanas atrás, quando deu aquela liminar no meio da madrugada, suspendendo a eleição aberta para a presidência do Senado, disse que o tempo do choque, o tempo da crise entre os poderes está terminado, decretou esse final. Ele que já havia decretado o fim do protagonismo do Supremo, algo que ainda não assistimos, decretou também o fim do choque entre poderes. E, por fim, o Senado ontem, hoje, arquivou a ideia de fazer uma CPI lava-toga, uma CPI do Judiciário, uma CPI do ativismo judicial. Os ministros do Supremo foram muito atuantes e aí voltaram ao seu velho protagonismo e ao seu ativismo político, portanto, para atuar, para arquivar essa CPI da lava-toga. No mesmo dia, a Receita hoje veio a público dizer que o ministro Gilmar Mendes não é investigado, que não há um procedimento investigatório aberto contra o ministro Gilmar Mendes, que aquilo ele foi incluído no bojo de todos os agentes públicos. Eu publiquei uma nota no BR18 a esse respeito no fim de semana, que tinham alguma movimentação suspeita e que isso não deu ensejo a um procedimento investigatório. Por que eu acho que tudo isso está interligado? Porque eu acho que existe aí uma ação, uma iniciativa que parte do Supremo e se espraia para outros poderes de, sim, fazer uma espécie de uma bandeira branca institucional, tentar zerar esses contenciosos e começar o novo mandato sem que isso esteja pela frente. Isso tem um lado bom, significa que tem um ambiente mais desanuviado para quando inevitavelmente a reforma da Previdência, uma vez aprovada no Congresso, for bater lá nos escaninhos do Supremo. Isso vai acontecer, seja por representação do próprio Ministério Público ou de alguma corporação que se sentir atingida no caso. E aí a gente vai saber se o tempo do choque entre os poderes de fato acabou ou não. Porque os ministros e o judiciário são muito resistentes a qualquer iniciativa que corte os seus próprios privilégios. E aí, nesse caso, o Supremo vai se comportar, conforme disse o Toffoli, que reconhecendo que existe a necessidade de se fazer reformas, ou vai olhar primeiro para os privilégios do judiciário? Quando eu estive em Brasília, eu ouvi de um militar uma cobrança, que é o seguinte: olha, vocês estão muito em cima da nossa situação, mas nem de longe nós somos aqueles mais refratários e os que mais vão impor dificuldades à reforma da Previdência. Vocês deveriam estar cobrando primeiro o Ministério Público e em segundo lugar o Judiciário. Então, essas declarações bonitas de fim aí do choque entre os poderes ainda estão dependendo de comprovação empírica, Silvio Navarro.